meu cliente Vitor arrematou um imóvel no leilão, sem concorrência, na tela junto comigo. Ele pagou 120 no imóvel. Um imóvel que, vendendo barato, a gente venderia ele por 190, mas tinha algumas pessoas anunciando ele aí na faixa dos 215, 220, mas na média, eu diria ali que seria possível vender por seus 210, 205 mil reais. Como é que ele fez isso? Como é que a gente faz para participar de um leilão que não tem concorrência? Muito simples. Deixa eu acertar a minha tela do jeito que eu estou na tela. Perfeito. Quero mostrar para você um passo a passo de uma modalidade que, cara, eu já falo bastante dela, mas que é sempre útil você saber. Deixa eu compartilhar minha tela contigo. Estou aqui no site do Arremataí. Se você não sabe, o link está na descrição. Você pode acessar. Neste momento temos 32 mil imóveis em leilão. O Vitor, ele arrematou um imóvel que é de uma modalidade que a gente chama de venda direta. Eu vou explicar para você o que a venda direta ela faz. Ele arrematou um apartamento aqui, beleza. Coloquei para buscar, nos trouxe vários imóveis, beleza aqui. Vou pegar um fora do Rio de Janeiro, nada contra os cariocas, mas eu não gosto do Rio de Janeiro. Nada contra carioca mesmo, tá, gente? A minha esposa é carioca. Cadê? Parecia muito aquelas frases de caras preconceituosos, né? Não, não, eu não tenho nada contra, eu até tenho uma esposa carioca. Cadê? Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Podia ter pesquisado aqui já, né? Facilitaria um pouco. Vou pegar somente no estado de São Paulo. Por quê? Porque eu sou clubista e gosto do estado de São Paulo. Isso mesmo. Foi. Nesse momento em São Paulo, temos 861 imóveis. Olha que legal. Pronto. Tem um imóvel aqui que está sendo vendido em venda direta ou compra direta em Montemor. Gosto dessa cidade aqui porque eu tenho um amigo que acabou de ter filho, inclusive. Tem que mandar mensagem para ele nessa cidadezinha. Tá. Esse é o link. O que você precisa entender sobre a compra direta? A primeira coisa que você precisa entender é que a compra direta, deixa eu ficar aqui na frente da tela, que a compra direta, você não precisa de um leiloeiro para participar do leilão. Essa é uma coisa legal. Você simplesmente clica nesse fazer uma proposta, preenche os dados dentro do site da Caixa e você arremata o imóvel. Não tem concorrência. A compra direta, ela é uma etapa que já passou alguns leilões. Então, o banco pega e fala assim, ó, o imóvel é meu. Vou fazer o seguinte, vou vender da forma que eu quiser. Essa é a venda online. Então, a primeira regra, você não paga o leiloeiro. Segunda regra, você não tem concorrência. E aí vem os critérios que eu passei com o Vitor para que ele arrematasse o imóvel. Falo isso para todo mundo. A primeira coisa que você tem que olhar é o endereço. Mas se você olha aqui, ó, você pode ir no arremata aí, fazer de uma forma mais estruturada. Então, por exemplo, eu gosto de pegar aqui, ir para análise, beleza? E aí eu clico aqui, eu já tenho um checklist do que eu tenho que olhar. Primeira coisa é a localização. Cara, localização, eu tenho um vídeo só explicando sobre localização, mas eu gosto de analisar a localização pensando em quem moraria aqui nesse imóvel, nessa cidade aqui. Quem que pagaria por esse imóvel? Seja se eu estou vendendo ou estou comprando. Ah, um cara que recebe 2 mil reais. O cara que recebe 2 mil reais, ele moraria aqui? Pô, moraria. Por quê? Porque tem um ônibus. Ah, porque tem escola. Ah, porque tem isso. É isso que eu vou olhar. Segunda questão é o edital. Mas o edital, ele tem uma facilidade que ele já tem aqui o checklist que você precisa, do que você precisa olhar. No caso de um edital de venda direta, ele é bem padronizado, aí tem as regras, informações básicas que você precisa saber de um edital. Data, hora e local. Você precisa saber sobre forma de pagamento e você precisa saber também sobre débito. Você sabendo disso do edital, você já consegue, tá tudo aqui no checklist. Tranquilo. Uma coisa interessante até da venda direta é que
A forma de pagamento sempre vai estar escrita aqui, beleza? E a regra na venda direta fica bem facilitado que a forma de pagamento que eu falei para você ler no digital está escrito aqui, ó, exclusivamente à vista. A regra de débito tem aqui também. No caso da venda direta, até um imóvel que o Vitor comprou foi assim. Foi de que o condomínio, se houvesse débito de condomínio, quem ia pagar era o Vitor até 10% da avaliação. Então, eu gosto de explicar isso. Olha só. Aqui no site está mostrando que a avaliação desse imóvel aqui é de 78 mil, certo? Então, se houver dívida de condomínio, se houver débito de condomínio neste imóvel aqui, quem comprar tem que pagar até 7.800. Se a dívida tiver 7.900, quem comprou paga 7.800 e a Caixa vai pagar os outros 100. Só para você entender. O comprador paga até 10%. Fechou? E tributos, no caso de tributos aqui a gente fala principalmente IPTU, é sob responsabilidade do comprador. Normalmente esses imóveis do IPTU é bem baratinho, então dificilmente é uma dívida alta. Foi o caso do André, a dívida de IPTU era de R$ 900. Pequena. Condomínio a gente não conseguiu descobrir. Se a gente não consegue descobrir, Edwards, o que a gente faz? Usa essa regra. Eu coloco na conta basicamente isso daqui. Putz, legal, Edwards, viu o edital. Aí vem a parte da matrícula. Não gosto muito de mostrar a matrícula aqui para vocês, porque no YouTube ele derruba o vídeo sempre que eu falo de matrícula. Matrícula é um documento público. Tem todas as informações do imóvel e tem um checklist aqui para você seguir. A coisa mais legal que você pode fazer, você pode baixar a matrícula aqui e enviar ela aqui em PDF. Edwards, para que eu faria isso? Por um motivo muito simples. Quando você coloca uma matrícula ali, a IA ela já faz toda a leitura para você. E com essa leitura, o que vai acontecer é que você consegue ter todas as informações que estão aqui no checklist sem precisar abrir um documento. Um documento que provavelmente a maioria das pessoas nunca abriu na vida. Cara, isso aqui facilita demais a sua vida. Fechado? Não vou me estender muito em matrícula, porque senão o vídeo cai. Beleza. Vem a parte do jurídico também. Essa parte do jurídico aqui já tem algumas sugestões do que você tem que pegar. Cara, minha sugestão. Você vai voltar aqui na parte de matrícula e aí você vai pegar o CPF do antigo proprietário. E aí você pesquisa em alguns sites que podem dizer se essa pessoa é uma pessoa criminosa, se essa pessoa é muito litigiosa, se essa pessoa pode te dar algum problema na desocupação. Feito isso, aí você vem na parte de mercado. Cara, a parte de mercado para mim aqui é sensacional. Por quê? Nada mais é do que a gente procurar anúncios de pessoas que estejam vendendo imóveis nessa região o mais próximo possível, parecido, para tirar uma média de mercado. Aí você pode fazer isso aqui através de IA. Leva um tempinho para ela pesquisar, 1 a 2 minutos, mas cara, você já faz isso automático. É sensacional. E aí foi por isso que eu falei para você que o Vitor, o nosso mentorado, ele conseguiu um imóvel que facilmente vendia por 190. Por que facilmente? O imóvel mais barato que estava vendendo no local era de 195. Mais barato. Então, se a gente anunciasse por 190, provavelmente venderia. Tinha um até de 195 apenas. Só que tinha gente vendendo por mais de 220 o imóvel. Então ele tinha margem e laço para isso. Mas na média, a gente viu que a média de mercado estava na faixa de 205, 210 mil. Cara, o imóvel que ele pagou 120. Percebe como é sensacional isso? Pronto, aqui ele achou algumas referências de um apartamento. Ó. Casa, apartamento, ele faz uma média de mercado aqui. No caso, uma coisa que tem que ficar bem ligado. Esses dois imóveis aqui, aparentemente, são imóveis de leilão. Esses anúncios aqui, às vezes as pessoas anunciam imóvel de leilão, então você tem que ficar bem ligado nesses anúncios, tá? Pronto, fiz a média de mercado, vamos supor que seja esse preço mesmo aqui, quase 56 mil, vamos colocar aqui. Você vai para a parte financeira. Parte financeira, você coloca ali o valor de mercado do imóvel, 56 mil reais, e coloca a conta do que você vai pagar. Tem tudo que você precisa aqui. Você vai pagar documentos, você não vai, você vai fazer despesa de IPTU, reforma que você vai gastar, se você vai gastar com advogado. E aí você tem uma noção da margem e o ROI que você vai ter. No caso do Vitor, o ROI dele era diferente, porque a ideia não era comprar para vender. Essa conta aqui é feita numa compra para venda. Mas, se fosse vender, eu diria que o ROI dele ficou em torno ali
depois de pagar tudo, quitar tudo, se fosse vender em 12 meses, o ROI dele ia passar em torno ali de seus 32%. Mas como ele pretendia alugar, a nossa intenção é uma outra estratégia, que a gente junta consórcio e leilão. Seria diferente, a conta é diferente, mas eu gosto de fazer isso aqui para ter uma noção. Pronto, aprovei isso aqui financiado, pronto, legal, financeiro aprovado, ótimo. Sabe o que eu posso fazer agora? Simplesmente participar do leilão. Está aprovado. Agora eu vou lá dentro do site e posso participar. Sabe quanto tempo a gente levou analisando o imóvel junto com o Vitor? Aproximadamente 1 hora e meia. Por quê? Porque eu estava ensinando ele tudo isso no detalhe, ele tirava dúvida, coisa e tal. Você percebe que com uma ferramenta, tudo isso fica muito mais simples. Eu estou te falando do Vitor porque é um caso real, um caso que aconteceu semana passada. Pode acontecer com qualquer um. Para você ter acesso, o link está aqui na descrição, cara. É de graça, você pode se cadastrar, você pode usar. A ideia é que você use. Você não dependa de ninguém para arrematar imóvel de leilão. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Nos vemos no próximo. Aquele abraço. Valeu.